Bem-vindos ao canal Mundo Bizarro, e hoje iremos falar sobre a origem dos signos ocidentais. Sem demora, vamos ao vídeo. Horóscopo de verdade, a história de cada signo do zodíaco. Os signos do zodíaco são um tema que, em qualquer roda de conversa, rendem boas discussões e dividem opiniões. Alguns acreditam, outros não, mas a maioria das pessoas, em algum momento da vida, já teve curiosidade sobre o assunto, mesmo que bem pouquinho. Quem nunca fez ou ouviu a clássica pergunta qual é o seu signo, que atire a primeira pedra? Muitos consideram a resposta um divisor de águas na hora de começar uma amizade ou até mesmo uma paquera. Termos como ascendente, lua, sol, paraíso e inferno astral são até comuns, mas será que sabemos como de fato surgiu o horóscopo? O começo de tudo. Desde a antiguidade, o céu e seus detalhes eram uma curiosidade entre os seres humanos, que se perguntavam o que aqueles pontos brilhantes significavam. Com o passar dos anos, foram atribuídas às estrelas diversas funções, e a primeira delas surgiu com o homem pré-histórico a partir da evolução da agricultura e do planejamento da atividade de plantio. Tempos depois surgiu a necessidade de locomoção no escuro do deserto. Pelo que se sabe, o local em que essas caminhadas começaram foi entre os rios Tigre e Eufrates, localizados na Mesopotâmia. As pessoas que se aventuravam deserto adentro notaram, pela observação do céu estrelado, que alguns pontos luminosos eram praticamente fixos. Assim, ligaram os pontos para não se perderem durante as viagens, e esse exercício quase geográfico acabou gerando imagens que lembravam animais e até seres lendários. Todo esse esforço não foi em vão, afinal ainda utilizamos as estrelas para localização. É claro que temos métodos mais modernos que nos levam até nosso destino com maior precisão, mas quem não tem um celular na mão e sabe o mínimo sobre constelações pode tentar se virar desvendando o céu. O zodíaco, o horóscopo, como conhecemos, nasceu no século V a.C., com uma mistura de filosofia grega, conhecimento matemático egípcio, influências da astrologia milenar da Babilônia e um pouquinho de elemento X, surgiu a ideia de zodíaco. Essa palavra, que em grego significa círculo de animais, indicava o grande cinturão celeste que marcava o trajeto do Sol naquele tempo. Cada uma das 12 constelações por onde o astro passava representava um signo, no fenômeno chamado eclíptica. Pouco tempo depois surgiu a ideia de horóscopo individual e dos mapas astrais. Analisando a data e a hora exata que uma pessoa nasceu, dizem os astrólogos, é possível traçar sua personalidade e até ter revelações sobre o futuro. Além disso, no início da era cristã, foram atribuídas ao perfil de cada signo características relacionadas às estações do ano. Outras influências, como a simples observação do temperamento de pessoas nascidas em um mesmo período, também interferiram nas características que cada signo apresenta atualmente, afirma a astróloga Bárbara Abramo. Os signos e a astronomia. Na antiguidade, havia uma correspondência exata entre a astrologia e a astronomia. Com o passar dos séculos, no entanto, a trajetória do Sol sofreu alterações devido a um fenômeno chamado precessão. A partir disso, a tal correspondência acabou se tornando um tanto imprecisa. A Terra gira. Todos sabemos disso, mas o que nem todos sabem é que ela faz um movimento cônico, semelhante ao de um peão. A diferença é que nosso planeta demora 25,8 mil anos para completar uma volta. A Terra tem um ângulo de inclinação constante, mas a direção para a qual ela aponta muda com esse movimento. À medida que a Terra aponta para outro local, o lugar do Sol varia em relação às estrelas fixas, afinal o movimento do astro sofre influência direta da translação terrestre. Hoje, por exemplo, quando a primavera começa, o Sol está passando pela constelação de Peixes, e não pela de Áries, como era na antiguidade. Inclusive, devido a esse fenômeno, existem constelações na rota do Sol hoje em dia que sequer fazem parte do horóscopo. A astrologia distingue o que é constelação e o que é signo, segundo o astrólogo Oscar Quiroga. As constelações nunca foram referência para cálculo astrológico, pois o espaço que ocupam no céu é irregular. Já os signos são espaços regulares e virtuais que acompanham a eclíptica perfeitamente, explica. Segundo o astrólogo, o cosmos e as pessoas são feitos da mesma substância e têm um relacionamento mútuo, que é exatamente o que a astrologia estuda. Mas não podemos dizer que o horóscopo ficou totalmente para trás, ele acompanhou algumas mudanças astronômicas. É o caso de inovações relativamente recentes na escala histórica, como a descoberta dos planetas Urano, Netuno e Plutão, que trouxeram novos elementos à interpretação astrológica do céu, explica David Pingree, historiador da Universidade de Brown, nos Estados Unidos.